Após as impressões xilográficas estarem secas, parte-se para a etapa final de sua produção, a numeração e a seriação das gravuras. Esta é a etapa chamada de identificação de tiragem. Ela confere autoria e direito autoral sobre a obra gravada. Normalmente, imprime-se mais de uma cópia de uma matriz, de tal forma que este conjunto de impressões formam uma edição. Porém, dentro de uma edição, pode haver diferentes impressões e resultados de impressões, comumente chamado de tiragens. Assim, algumas regras devem ser seguidas para que o trabalho todo de gravação e impressão se autentique e não perca sua condição de obra de arte assinada, conectada a um autor, artista e a uma intenção artística. Primeiramente, vale ressaltar que todas as gravuras seguem as mesmas regras de titulação, autoração, numeração e seriação, que são frequentemente utilizadas para dar autenticidade e valor também a fotografias. Então, as regras aqui aplicadas na xilogravura são as mesmas aplicadas na litografia, na gravura em metal e na serigrafia. A primeira, e talvez a mais importante, é a utilização de lápis. Assim, a seriação, o título e a assinatura devem ser escritas a lápis, em especial os com mina mais dura, para que o papel seja marcado por eles, mesmo se o gesto for apagado com borracha. E que isto seja feito logo abaixo da área impressa, que quase sempre mantém margens generosas, cujos limites para a área impressa são chamados testemunho. Também por essa razão de comprovar a autoria, de testemunhar uma produção manual. Por opção individual, também pode ser feito na parte inferior do papel ou mesmo no verso, como é comum em países de leste europeu ou em obras sangradas. É comum fazer diversas impressões durante o processo de gravação da matriz para conferir o andamento desta e para guiar as próximas ações na gravação. Para essas provas feitas no decorrer da gravação, pode-se dar o nome de prova de estado e emprega-se a sigla PE, no canto inferior esquerdo. Caso haja mais de uma prova de estado, acrescenta-se um numeral romano à seriação, ou seja, temos a PE1 para a primeira prova de estado, a PE2 para a segunda prova e assim por diante. Uma característica das provas de estado é que elas não possuem cópias idênticas, justamente por serem feitas para a conferência do andamento do processo de gravação. Então, vão definindo e numerizando as etapas do processo. Há quem considere essas impressões as mais valiosas de uma tiragem, tendo em vista suas características únicas. Há também as provas do impressor, identificadas com a sigla PI no canto inferior esquerdo e que também seguem a numeração romana. Essa prova é comum quando quem imprime as cópias não é a mesma pessoa que gravou ou idealizou a gravura. Quando a cópia perfeita é impressa conforme o desejo do artista, se anota boa para impressão ou BPI, para que ela seja usada pelo mestre impressor como referência em todas as cópias feitas posteriormente. Hors commerce é o nome que designa a gravura fora de comercialização, que fica restrita ao universo expositivo de museus e acervos e é indicada pela sigla HC, no canto inferior esquerdo da gravura. As cópias que foram tiradas após a checagem da prova de estado e do impressor, caso necessite, são numeradas com numerais arábicos, também no canto inferior esquerdo da gravura. Porém, deverá indicar, além de qual cópia representa, qual a seriação total. Assim, em uma série de 10 gravuras impressas, mantendo o mesmo padrão de resultado da impressão, deve-se numerar cada cópia seguindo a ordem, 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10 e assim por diante. Isso quer dizer que a cópia 7 de 10 representa a 7ª impressão em um universo total de 10 impressões. Contudo, uma mesma matriz pode gerar tiragens diferentes, seja por mudança no tipo de papel utilizado na impressão, seja por variação da cor da tinta empregada na entintagem, ou seja por qualquer outra alteração feita que resulte em impressões e gravuras diferentes das feitas anteriormente. Nesses casos, utiliza-se a mesma forma de numeração que a tiragem inicial, começando da cópia 1 de um conjunto total de 10, por exemplo. Porém, após a escrita 1 de 10, acrescenta-se a sigla VT, que quer dizer variante de tiragem. Caso haja uma nova variação, segue-se com a numeração como nos casos anteriores. Após a sigla VT, escreve-se o numeral romano 1.
ficando assim, por exemplo, 6 de 10 VT1. No caso, é a sexta cópia de um total de 10 cópias que representam uma variação de tiragem dessa mesma matriz. Outro exemplo, 9 de 40 VT4. Neste caso, é a nona cópia de um total de 40 cópias impressas na quarta variação de tiragem de uma matriz além da tiragem inicial. Para os artistas, fica reservado, nestes fundamentos, 10% de uma tiragem e suas cópias são identificadas com a sigla PA, que quer dizer prova de artista, ou prova do autor. Como as demais formas de seriação, sua identificação é feita no canto inferior esquerdo do papel e deve seguir a numeração romana. Por exemplo, uma cópia identificada com PA 7 é a sétima prova de artista. Já as cópias que se diferem de todas as possibilidades de escrita anteriormente recebem o nome de fora de numeração, ou FN. Isso indica que tal cópia não possui ordenamento compatível com a seriação normal. Caso seja mais de uma FN, ela deverá seguir a numeração romana, ou tal impressão deve ser numerada considerando-se tal cópia como uma monotipia, ou seja, uma cópia 1 de 1. Já o título dos trabalhos deve ser escrito na parte central da gravura, seguindo um alinhamento inferior da numeração. A assinatura deve ser feita no canto inferior direito, também seguindo um alinhamento da seriação e do título. É comum também colocar o ano junto à assinatura. Em modo remoto, a maior parte das impressões feitas pelos alunos em casa receberam a nomenclatura de prova de estado, ou de fora de numeração ou tiragens pequenas, como 1 de 1 ou tiragens com mais de uma cópia, porém ainda em pequeno volume, em especial nas turmas introdutórias à estilogravura, que é normal em vista da pouca prática e menor experiência. Já em turmas mais avançadas, os alunos conseguiram tirar mais cópias e fazer tiragens maiores, inclusive com variantes de tiragem e provas de artista. Com esse vídeo, encerramos a recuperação comparativa entre ensino remoto de estilogravura, o fazer caseiro e em ateliê, estruturado nas faculdades. Mas outras postagens poderão vir como desdobramento temático, na direção de novas pesquisas em gravura e estilogravura. Até breve!